Irmãos e irmãs, hoje nós estaremos iniciando um tema que é esse aí, de ovelhas sem pastor a rebanho de Jesus. Nós vamos com esse tema até o final do mês de julho. Então, os 5 próximos sermões nós vamos estar trabalhando o tema de ovelhas sem pastor a rebanho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre compaixão e liderança. Então eu convido você já a abrir sua Bíblia ainda em Marcos capítulo de número 6. Marcos 6, a partir do 30, é o nosso texto básico para todos os textos, para todas as mensagens no decorrer desse final de mês e mês de julho. E eu convido você então a ouvir aí a leitura do nosso texto. E hoje nós vamos trabalhar nesse texto sobre compaixão e liderança. Amém? Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30, que diz: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tido tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós de barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus a Jesus lhe disseram: É deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. O fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, nós vamos nos concentrar nesse texto em perceber a compaixão e a liderança presentes aqui. A gente acostuma a ser crente, a gente acostuma a viver uma vida em conformidade com o Evangelho. Ela é boa, tanto é boa que se qualquer perguntar a você que você crê em Jesus, Ele é seu Salvador, Ele é seu Senhor, tem plena certeza, pelo público que a gente tem aqui, que a gente vai dizer: é claro, eu estou com Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, eu vivo com Jesus, Ele é meu Senhor, eu faço todas as coisas conforme a vontade dEle, eu procuro andar bem nos caminhos do Senhor. Isso porque um dia nós fomos alcançados, um dia o Evangelho chegou até nós. Não importa se você tenha nascido numa família cristã, não importa se você tenha, depois, quando criança, ido para a igreja e não saído mais, ou quando juvenil, ou ainda quanto jovem, homem, mulher,
mas em algum momento você recebeu uma convicção profunda em seu coração que Jesus era seu Salvador, e isso fez toda a diferença na sua vida, porque a gente não pode servir a Deus apenas com sentimento mental, né? A gente vem de uma tradição chamada metodismo, em que o próprio fundador dessa igreja já era pastor e viveu durante muito tempo sem a sua própria convicção e a sua certeza de que ele tinha sido salvo e de que os seus pecados haviam sido perdoados. Ele testemunha a respeito disso em diversos momentos do seu diário e chega a falar com desespero, a respeito disso, já sendo pastor. Viveu frustrações sendo pastor, antes de que ele tivesse seu ministério revolucionado pela presença de Jesus e pelos milhares de pessoas convertidas por causa do seu sermão. Dizem que nem tão bom pregador ele era. Ele foi a uma missão de Geórgia nos Estados Unidos e voltou frustradíssimo, porque diz ele no seu diário, ele não conseguiu convencer nem a si mesmo daquilo que pregava. Se ele não convencia nem a si mesmo, como as outras pessoas iriam se dobrar? Mas ainda assim, irmãos e irmãs, ele continuava convicto, e ele chama isso de assentimento mental. Ele continuava ali, do ponto de vista da sua racionalidade, da sua vida, crente em Jesus. Ele continuava, desenvolvendo os meios de graça. Ele era um homem que orava, ele era um homem que meditava na palavra de Deus, ele era um homem que subia nos púlpitos, ele era um homem que procurava viver a santidade e a integridade do Evangelho. Mas sua vida própria estava em pedaços. Quando ele tinha coragem, de olhar para si mesmo, ele concluía que ele não tinha certeza da própria salvação. Olha que coisa! Então eu quero dizer que a gente pode estar convencido em nossa mente de que Deus existe, de que Ele é bom. A gente pode estar convencido em nossa mente de que a gente o serve, e pelas obras podemos fazê-lo isso constantemente. Pelas obras podemos entregar dízimos, pelas obras podemos fazer ação social, pelas obras podemos ajudar as pessoas. Mas eu quero que vocês comigo nessa noite percebam que Deus quer muito mais do que isso. Deus quer muito mais do que isso. Pelas obras, um homem chamado Paulo perseguia cristãos por profunda convicção. Hoje, num determinado momento que eu passei pela sala da minha casa, estava passando uma série e havia lá um religioso e que no fim, fez coisas horríveis. E o que eu quero destacar é que no final daquele capítulo, daquele episódio, a protagonista, que era detetive, olhou para o seu parceiro e disse assim: ele tinha convicção. A gente olha e vê, ele tem convicção de tudo isso que ele fez, essas coisas horrorosas que ele fez. É onde chega a nossa capacidade humana. Às vezes a gente confunde as coisas de Deus com aquilo que nós mesmos queremos nos convencer, para que a gente se sinta justificado. Irmãos e irmãs, mas percebam que esse texto vai dizer que uma multidão adiantou-se a Jesus e os seus discípulos e chegou no lugar aonde eles foram para descansar. E a atitude de Jesus ao ver aquilo, ele podia ter dito, como os discípulos disseram no primeiro momento: vamos despedir essas multidões, a gente veio aqui para descansar, temos todo o direito. Se vocês pegarem a primeira parte do capítulo que lemos no começo desse culto, vai dizer que Jesus os enviou de 2 a 2 a todas as aldeias, a todos os lugares, sem nada que pudesse lhes dar segurança. Ele diz assim: olha, não vão com nada demais para não os impedir, mas aonde chegarem, o que derem para vocês de comer, vocês comam, dando graças a Deus. Anunciem o Evangelho às pessoas, a quem queira ouvir e a quem não queira ouvir. Anunciem o Evangelho.
E o nosso texto começa dizendo que eles haviam regressado desse envio, estavam cansados juntos com Jesus. Jesus percebe o cansaço deles. O texto vai dizer um pouco antes que Jesus também estava trabalhando, e ainda quando voltar, o texto nos dá a entender que eles continuaram trabalhando, porque diz o texto aqui que eles estavam com Jesus, e quando Jesus os chama para descansar, diz que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ou seja, ainda no contexto, junto com Jesus, haviam muitas pessoas, e eles estavam ali cuidando das necessidades daquelas pessoas. Mas Jesus fala: vamos descansar um pouco, cansamos bastante. E o texto nos mostra que ao chegar num lugar que eles desejavam estar, um lugar solitário, segundo o versículo de número 32, muitos os viram, os reconheceram e correram para lá a pé e chegaram na frente deles. E Jesus, ao avistar essas pessoas, ao desembarcar e ver numerosa multidão, diz o texto, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos e irmãs, o milagre nunca basta para quem ainda não se saciou. O milagre nunca é suficiente para quem ainda não se encontrou em seu interior. O milagre nunca é suficiente quando, na verdade, a gente não está já cheio de Deus. Certa vez, a respeito disso, quando Jesus disse que os discípulos seriam cheios do Espírito Santo, o reconhecimento é que eles estariam tão cheios que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Mas quem está apenas disposto a viver no milagre que Deus faz, principalmente no âmbito humano, não é capaz de saciar-se. Por quê? Porque sempre vai ter uma necessidade amanhã. Vai saciar aquela necessidade e depois virá outra necessidade. Vai ser curado de uma enfermidade e virá outra enfermidade. Vai conseguir um emprego melhor, mas daí pouco tempo já vai desejar um outro melhor ainda. Vai ter uma condição financeira ali suficiente, né? Mas daqui a pouco quer ter mais ainda. E assim se dá a vida daquela pessoa que a partir dela mesma não flui rio de água viva. Assim se dá toda pessoa que não conhece Jesus no fundo do seu coração e completamente. Assim estava John Wesley já na condição de pastor. Ele, quando olhava para si mesmo e tinha coragem de fazer isso, ele percebia que ele não tinha plena certeza de que ele estava salvo em Cristo Jesus e de que seus pecados estavam perdoados. E é disso que Jesus se compadeceu. É disso que Jesus, ao olhar aquelas multidões, mesmo cansado, exausto fisicamente, certamente, emocionalmente, espiritualmente, porque eu não sei se você já percebeu isso, quando muito a gente dá, a gente também se esgota. Lembra de Elias diante dos 450 profetas de Baal? Ele acabou de sair de um momento milagroso, extraordinário. Ele enfrentou 450 profetas de Baal, fez fogo cair do céu e consumir o holocausto, e o povo todo se converteu de novo ao Senhor. Mas no capítulo seguinte, diante de uma ameaça de morte, ele estava tão cansado que ele fugiu para o deserto ao ponto de procurar a própria morte. A gente que se entrega a uma causa, está disposto a levar aquela causa até as últimas consequências, vai se cansar. A gente vai se sentir esgotado. Jesus e os discípulos se sentiam esgotados pela missão que estavam fazendo. E ainda assim, quando viu aquelas multidões diante do seu descanso e dos seus discípulos, Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Essa é a mensagem dessa noite e eu preciso te perguntar: qual o nível
de compaixão está no seu termômetro quando você vê alguém perdido? É que às vezes, como eu disse, a gente acostuma a ser crente e esquece que tem muita gente que ainda não é. Tem um versículo em Marcos 16 que vai dizer: aquele que for batizado será salvo, e aquele que não for será condenado. A gente é muito bom e olha para Deus e sabe que Deus é muito bom também, e muitos de nós, e eu também até vivo essa tentação de acreditar que no fim Deus vai olhar e falar: sabe de uma coisa? Eu vou salvar todo mundo porque não tem jeito. Mas nós não podemos andar sobre essa palavra, até porque, irmãos e irmãs, não é para isso que Jesus veio. Eu não estou aqui hoje para pesar seu coração a respeito do ministério que Jesus deu à igreja. Eu estou aqui hoje para encorajar você, e não há outro meio disso acontecer se você não encher seu coração de compaixão. Se a compaixão que Jesus, ao olhar aquela multidão, teve, também não inundar o seu coração. Se você era olhar para alguém e Jesus não teve simplesmente compaixão para que diante daquelas pessoas irem para o inferno, Jesus teve compaixão por causa da necessidade delas, Jesus teve compaixão porque percebeu que ainda dando as coisas àquela multidão não seria suficiente, enquanto elas de fato não conhecessem profundamente e não se enchesse dele para que sempre pudessem estar saciadas. A mulher do poço tem a mesma experiência. Ela fala: como posso receber uma água que não mais terei sede? Isso é possível? Se o Senhor conhece, me dá, para eu não voltar mais aqui, para eu não ter todo esse trabalho. Faz esse milagre, para afinal de contas eu quero algo melhor. Irmãos e irmãs, todas as pessoas que não conhecem a Jesus precisam mais do que os milagres de Jesus, precisam dele mesmo, para que sejam saciadas completamente. Isso só acontece quando somos capazes de deixar nós mesmos, a nossa própria condição, para nos colocarmos na condição do outro. Isso é compaixão. Compaixão, brincando com a própria palavra, é quando a gente adquire uma paixão, e essa paixão é tão grande que ela se estende à necessidade da outra pessoa. Eu quero nessa noite dizer a você que nós precisamos então, como igreja, buscar compaixão. Eu quero perguntar a você: qual foi a última vez que você orou a Deus com tanta paixão, com tanta vontade por um pecador, por uma pessoa que está sem Jesus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você sentiu que você estava completamente rendido, completamente voltado, completamente conduzido na direção de uma pessoa que não conhece a Jesus, para que ela, a partir de você, seja alcançada em salvação e vida por Jesus Cristo? Quando foi a última vez? Porque, irmãos e irmãs, Jesus deixa claro: se nós não estivermos cheios de compaixão, nunca faremos isso. Se não estivermos cheios de compaixão, nós tomaremos o caminho mais fácil. Se não estivermos cheios de compaixão, nem nos importaremos. Se não tivermos cheios de compaixão, não sairemos do lugar. Se não tivermos cheios de compaixão, olharemos para nós mesmos e nos daremos por satisfeitos naquilo que Jesus fez por nós. Mas não é suficiente. Se não tivermos compaixão, não teremos coragem de nos tornarmos líderes de células em nossa igreja. Se não tivermos compaixão, sequer que iraremos nos preparar para sermos discípulos e discípulas de Jesus. Se não estivermos cheios de compaixão, irmãos e irmãs, já está bom demais. Mas eu quero adverti-los nessa noite que Jesus, em sua liderança, mesmo naquela circunstância, e vendo seus discípulos muito cansados, esgotados, mas porque teve compaixão, levou seus discípulos a um outro estado de vida. Talvez, vamos ser sinceros, o que os discípulos aqui fizeram? Ao olharem a situação, disseram: Jesus, já deu, né? Já está bom demais. O que o Senhor fez e o que nós fizemos já chegou na conta.
Olha o quanto fomos bons nesse dia, olha o quanto nos doamos, olha quantos dias fomos enviados nas aldeias, olha quanto tempo nós nos dispusemos completamente, sem levar nada demais, acreditando completamente na obra que Deus faria a partir de nós, sem inclusive nos importar com a nossa própria condição. Já deu. O Senhor mesmo trouxe a gente aqui para a gente descansar, o Senhor mesmo trouxe a gente aqui, para a gente se refazer. Então despede a multidão, amanhã é outro dia, eles virão atrás de novo, eles terão as mesmas necessidades, mas irmãos e irmãs, alguém movido de compaixão nunca para, ao ver o outro em sua necessidade. Diz Jesus acerca de si mesmo que ele veio não para ser servido, mas para servir a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para que as pessoas que não conheceram o Senhor, ou conheceram o Senhor de uma maneira equivocada, ou conheceram o Senhor de uma maneira reduzida, restrita, incompleta, Jesus veio para dar a sua vida, para que elas fossem completamente saciadas em todas as suas necessidades. As pessoas completamente saciadas em Cristo Jesus oram como o orante do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de modo que não sentirei falta, ausência, carência de nada. Eu serei uma pessoa completa em minhas emoções, completa em meu corpo, completa em minha mente, completa espiritualmente, ainda que situações contrárias surjam e venham sobre a minha vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente perigos, ainda que eu olhe para mim e não esteja com a minha saúde completamente bem, ainda que eu olhe para as minhas finanças e esteja passando por dificuldade, eu me sentirei saciado completamente em Cristo Jesus, porque eu sei quem Ele é, e eu sei que nele estão todas as coisas, inclusive a minha vida. Mas o mundo não conhece isso, não sabe disso. E nós precisamos ser sensibilizados por Jesus. Paulo entendeu tanto isso, que quando ele se converte sob uma palavra difícil. Sabe, lembram o que Jesus disse para Ananias, quando mandou lá na casa de Judas? Vai lá, porque esse homem vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Essa é a vocação de Paulo. Vai lá, porque esse homem na minha mão vai saber o que é sofrer por mim. Mas quando você olha para Paulo, ele era um homem que o sofrimento lhe venceu ou lhe tirou a alegria? Ele escreve para uma comunidade como a de Filipenses, uma comunidade empobrecida, uma comunidade que enfrentava situações difíceis de perseguição, e por 17 vezes em 4 capítulos ele diz: alegrai-vos, eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E ele podia dizer isso, porque sua vida era disso. Ele diz: olha, em tudo nós podemos ser combatidos, em tudo nós podemos ser massacrados, perseguidos, ultrajados, mas olha, em tudo também, em Cristo Jesus, a gente dá a volta por cima. É isso que ele estava dizendo. Então quem tem convicção e a vida em Cristo, irmãos e irmãs, pode enfrentar os desafios, as tempestades, os muros que se colocarem à sua frente, mas sempre irão em frente, sempre caminharão em frente. E essa palavra que marca a liderança de Jesus, porque Jesus não poderia recuar, nem diante da sua missão, nem diante do modelo que era para os seus discípulos, numa ocasião daquelas. E isso é o que mais custa uma liderança. Jesus aqui, também exausto como seus discípulos, estava disposto a continuar. E uma liderança levantada pelo Senhor nunca entrega seu serviço. Uma liderança levantada pelo Senhor em sua vocação nunca fala: já deu, para mim basta. E não deu tempo de eu pesquisar, mas tem aquele livro Heróis da Fé e tantas outras citações de pessoas, que eu não me lembro o nome do evangelista, que no leito de morte ainda dizia: Senhor, antes que eu morra, me dá a oportunidade de ganhar só mais um, Senhor, antes de eu ir à sepultura, só mais um para Ti.
A compaixão é que faz isso. E a liderança é que nos coloca diante da urgência de ir e salvar, e levar salvação ao pecador, irmãos e irmãs. E Jesus então, em sua liderança, ele demonstra isso. Ele fala para os discípulos: não é esse o caminho que vocês devem tomar. Vocês não devem desistir agora, vocês não devem parar agora, vocês não podem deixar de continuar na mesma direção que vocês estão indo, porque a necessidade se colocou diante de nós, porque tantos perdidos estão aqui, porque uma multidão que não entende a verdadeira salvação veio mais uma vez buscar milagres terrenos. Nós os daremos porque nos acompanham, mas muito mais nós devemos dar-lhe a oportunidade de se entregarem ao Senhor. E Jesus ensinava muitas coisas. Jesus ensinava muitas coisas, o que significa que Jesus preocupou-se com um alimento para eles, espiritual, um alimento definitivo, para que eles se sentissem completamente saciados. Então Jesus mostrou a sua liderança para eles. Pessoalmente, nessa palavra, quando eu a leio para mim, vem sobre mim o peso do pastoreio, de que a gente precisa dar o exemplo de que não podemos desistir no caminho. Eu confessei para a minha liderança na última reunião da clã que tem sido difícil para mim viver esse período de ministério parcial. Porque desde que eu saí da minha casa aos 18 anos para a faculdade de teologia, o meu grande sonho era viver só para Jesus. Eu não conversei com minha mulher ainda, mas eu acho que eu não vou ter outra saída não. Eu vou ter que rever todas as minhas questões de sustento e das coisas que eu quero fazer, mas Jesus está me cobrando uma liderança integral. Jesus está me cobrando um pastoreio mais pleno. Ele já há tempos está me perguntando sobre se eu estou vivendo sob compaixão, se o que tem me movido são as minhas próprias coisas e interesses, ou se o que tem me movido é levar uma igreja a viver da compaixão pelas pessoas que não conhecem a Jesus. E a gente, aqui nessa cidade, nesse bairro, tem muita gente que não conhece Jesus, muita gente que não conhece Jesus. Lá perto da sua casa, talvez dentro da sua casa, tem quem ainda está distante de Jesus, e você a ama. Temos que ser movidos de compaixão para ganhar os nossos. De repente você tem amigos e amigas, qual a última vez que você diz para ele que Jesus é a resposta e a solução para os problemas dela? Jesus é a resposta para os problemas familiares, Jesus é a resposta para todas as ausências. Jesus, ele é o milagre para todas as necessidades, inclusive a necessidade de salvação dessa pessoa. Porque, irmãos e irmãs, se nós olharmos para esse texto, a liderança de Jesus diversas vezes não permitiu que os discípulos recuassem, mas deu a eles as condições para que eles avançassem. A liderança de Jesus aqui para os seus discípulos foi dizer para eles, diante do desafio que nós temos de revelar o Evangelho, nós não podemos recuar. Diante das pessoas que vêm como ovelhas sem pastor, nós devemos pastoreá-las. Diante das pessoas que vêm buscando os milagres, não podemos recolher as mãos. E eu quero terminar dizendo que então tudo vem dele. A gente já recebeu. E os encorajo, portanto, a terem a coragem de novo de serem usados pelo Espírito Santo e declararem que Jesus é Salvador e Senhor de suas vidas e das vidas pelas quais vocês sabem que não o conhecem. Eu os encorajo nessa hora a perceber que vocês não precisam ter muito,
porque muitas pessoas têm negado a vida da liderança que Jesus colocou em suas mãos por pouca coisa. Talvez você esteja cansado como os discípulos aqui. Tinham feito muito, mas Jesus não deixou que isso fosse suficiente. Talvez como eu, seus negócios estão gritando alto. Você não precisa ter uma vocação como a minha, mas nem seus negócios podem suplantar o anúncio do Evangelho de Jesus na sua vida. Talvez você esteja enfrentando mesmo uma frieza espiritual. Como Paulo certa vez diz a uma comunidade: vocês estão como quem dorme. Talvez você para si mesmo não tenha assumido o lugar de se alimentar em Cristo Jesus. Muita gente deixa para ouvir a palavra de Deus só na igreja, para orar, mas nesse contexto, né? Então nessa hora a gente precisa entender aquilo que Paulo falou. Será que não temos deixado de congregar como alguns fazem, e por isso temos sido medrosos e temos tido uma fé vacilante? Eu falo para você e convido você nessa noite a buscar compaixão para Deus despertar a liderança nele que é em você, porque nossa igreja diz que cada membro um ministro. Quando olhamos para a doutrina do sacerdócio universal, ela diz que todos nós fomos comprometidos e enviados por Jesus. Quando lemos Mateus 28, ele está colocando que nós devemos ir em todos os lugares, e em todos os lugares que formos, devemos ali levar as pessoas a entregarem-se a Jesus, a serem batizadas, para que possam receber da plenitude do reino de Deus em Cristo Jesus. Eu desafio você durante essa semana, até a próxima ministração da semana que vem sobre esse texto, que você tenha coragem de medir num termômetro espiritual o nível da sua compaixão, porque sem compaixão não somos despertados a liderar nada em nome de Deus, a fazer nada em nome de Deus. Se nós estamos à frente um pouquinho de quem não conhece e não tem nada de Jesus, é naquilo que Ele espera que a gente entregue. Quando a gente olha para o texto e os discípulos se sentem desafiados, eles trazem, no outro texto vai dizer que uma criança entrega seus 5 pães e 2 peixinhos. E que era aquilo para uma multidão? Nada. Nossas forças não são nada, não somos nós quem realizamos o milagre, mas quando nos dispusemos, quando nos colocamos à frente de Jesus, quando nos colocamos por causa dele, diante de pessoas que precisam de salvação, Ele fará com que os nossos 5 pães e 2 peixinhos, Ele fará com que as suas pequenas habilidades, Ele fará com que os seus dons, que talvez você ridiculariza e considera pequenos, se transformem em coisas grandes nas mãos de Deus. Ele fará com que uma oração simples que você fizer por alguém que está precisando, seja o momento do milagre que Deus vai realizar naquela vida. Ele vai dizer, uma expressão simples que talvez seja que você tenha para dizer para alguém: Jesus ama você. Deus vai usar essa simples frase e vai transformá-la em um milagre extraordinário na vida daquela pessoa. É quando seu filho ou sua filha estiver dormindo ainda e você não tem coragem de publicizar a ele o amor de Deus. Vai lá, quando estiver dormindo, põe a mão sobre a cabeça e ministra sobre ele a presença e o amor de Jesus, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne e vai fazer o milagre acontecer. O milagre não somos nós que fazemos, mas nós devemos liderar aquilo que está diante de nós para liderarmos. E assim, irmãos e irmãs, eu os conclamo a um tempo de como fez John Wesley. E eu termino agora dizendo: busquem o Senhor até estarem completamente cheios de compaixão. De compaixão. Primeiro pelos seus mais próximos. Depois você vai perceber que você vai àqueles que você ainda nem conhecem, como os discípulos fizeram e foram desafiados a fazer de novo.